Olá, meu nome é Fran Sérgio Paiva e este é Meu Clique. Seja bem-vindo. No vídeo passado apresentei outros exemplos de fotografia de longa exposição. Também já falei como é o funcionamento do obturador. Agora é a vez de mostrar o outro lado da moeda, ou seja, usar o tempo de exposição para congelar o movimento. Ao usar a técnica da longa exposição, a fotografia resultante apresenta características normalmente vinculadas ao registro do movimento. Já o uso de tempo de exposição menor basicamente está vinculado a uma característica: congelar o movimento. Quanto maior for o movimento aparente do assunto, menor deverá ser o tempo de exposição. O movimento aparente está vinculado em como o assunto se desloca pela mídia. A relação entre tempo de exposição e congelar o movimento está diretamente relacionado à luz contínua. Quanto menor o tempo de exposição, maior a necessidade de luz. Portanto, ao reduzir o tempo de exposição, devemos aumentar a quantidade de luz que chega ao sensor. Determinar o tempo de exposição para congelar o movimento dependerá de velocidade do assunto. Quanto maior for a velocidade relativa do assunto, menor deverá ser o tempo de exposição. Para congelar o movimento de um carro de passeio na estrada, necessita-se de um tempo de exposição muito menor do que para congelar o movimento de uma pessoa andando. Basicamente, as fotografias que têm como objetivo nitidez e textura necessitam de um tempo de exposição menor. Lembre-se que o movimento não é necessariamente alta velocidade. O movimento pode ser sutil, como provocado pela respiração. Direção do movimento. O movimento frontal apresenta velocidade aparente menor do que o movimento diagonal ou paralelo ao sensor. Tamanho da imagem final. Quanto maior for o tamanho final da imagem, a ampliação, maior será a percepção do movimento. Ou seja, teremos maior percepção do movimento vendo uma foto 20x30 do que uma foto 10x15. Tamanho do assunto. Quanto maior for o assunto em relação ao sensor, maior será a velocidade aparente. Devemos observar o que influencia o tamanho do assunto em relação ao sensor: o ângulo de visão. As teleobjetivos, por ter um ângulo de visão mais estreito e normalmente ampliar o tamanho do assunto em relação ao sensor, necessitam de um tempo de exposição menor do que as grandes angulares. Distância entre o assunto e a câmera. Quanto maior for a distância relativa entre o assunto e a câmera, menor será a velocidade aparente. Lembre-se de quando você está viajando. Ao observar os elementos mais distantes, eles parecem ter uma velocidade menor do que os elementos mais próximos. Congelar o movimento é uma escolha estética para a fotografia. Deve-se ter especial atenção ao aplicar essa escolha para não ter uma quebra de realidade na proposta da imagem. No vídeo de hoje apresentei o outro lado da longa exposição, ou seja, a fotografia para congelar o movimento. O tempo de exposição para congelar o movimento dependerá do tamanho do assunto, da direção e velocidade do movimento. Também deve-se ter atenção para que o congelamento do movimento mantenha a percepção da realidade. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Escreva nos comentários suas dúvidas e sugestões. Se gostou, clica no curtir, pois isso ajuda muito na divulgação do canal. Para ser notificado dos próximos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.